gostaria de deixar uma mensagem aqui, que essa semana o Senhor falou fortemente ao meu coração, que se encontra em livro de Daniel, capítulo 3, versículo do 1 em diante, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e sua largura de 6 covados. E levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Aí ele menciona as pessoas, o nome de quem são: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei.
o Senhor me falou sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele falou sobre isso, a respeito disso, dentro da noiva amada dele, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E eu ainda não tinha parado para analisar essa parte desse livro de Daniel, porque muito a gente ouve falar. E aí o Senhor bradou no meu coração e disse: dentro da minha morada, dentro do meu templo, dentro aonde eu dei por conhecimento ao homem para que fosse construído e ali se reunisse e me adorasse, ali estão levantando estátua de ouro. Ali estão se aproximando reis, governadores, alianças de pessoas corrompidas com o pecado. E muitas das vezes a gente não percebe que a gente não está sendo como Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes a gente percebe que quando alguém que não está ligado aos céus, alguém que não está ligado com Deus, nos dar uma ordem para que nós possamos nos prostrar diante de outros deuses, a qual o mundo serve, muitas das vezes nós estamos negociando a nossa fé com o mundo, com os governadores, com os políticos, com os juízes, com os Nabucodonosor dessa geração. E o Senhor falou fortemente ao meu coração: existem dentro da minha igreja Nabucodonosor, e muitos têm negociado a sua fé. Muitos têm se vendido porque querem algo em troca, algo material em troca, algo que não é benéfico em troca, algo que é passageiro em troca. Isso tem desagradado ao coração de Deus, tem entristecido ao Senhor. Que nós possamos meditar nessa palavra. E quando nos for imposto algo que a lei dos homens quer que façamos, sendo que essa lei, ela nos corrompe, querendo que nós façamos aliança com deuses, porque nós sabemos que há apenas um Deus. Não negocie a sua salvação, não negocie a sua fé. E aí, o Senhor falou também, no mesmo livro, no mesmo dia comigo, sobre isso aqui. Daniel, está no capítulo 6, versículo 10 em diante. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graça diante do seu Deus, como também antes acostumavas a fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe:
Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Ante 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. E aqui mais outra mensagem que o Senhor falou ao meu coração, que o homem, ele nos coloca muitas leis, e às vezes a gente não toma uma atitude que nem de Daniel. Por medo das circunstâncias, por medo das consequências, e não confiamos no nosso Deus. Daniel aqui, eles queriam impedir a oração de Daniel a Deus. Eles criaram uma lei ali naquele momento para que Daniel atendesse àquela lei, fosse obediente àquela lei e não buscasse a resposta em Deus. E Daniel, por ser um homem sábio e conhecedor da palavra do Senhor, e conhecer a Deus e temer a Deus acima de qualquer coisa, acima da lei do homem, Daniel não se curvou mais uma vez diante da lei do homem. Daniel obedeceu ao Senhor. E o que eu quero te dizer é que essa mensagem, talvez para você não faça nenhum sentido agora. Mas o Senhor, Ele nunca nos dá uma mensagem que seja descartada, que não tenha valor. Então o Senhor falou acerca da vida de Daniel. Para mim, são coisas que estão acontecendo nesse tempo. Nós somos a geração eleita do Senhor. E que nós possamos não nos dobrar diante de outros deuses, diante de falsos deuses, diante de falsas promessas. Que nós não venhamos nos curvar diante da lei do homem, quando ele quiser nos obrigar a não adorar, a não buscar ao Senhor de todo o coração. Porque nós devemos conhecer de verdade a quem servimos. Se nós servimos a esse Deus grande e poderoso, não há o que temer. Não há o que temer. Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que nós possamos refletir sobre tudo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Que nós venhamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração e conhecer Ele como Ele é de verdade. E conhecer aquilo que Deus tem para nós. Que nós não venhamos nos prostrar, nos ajoelhar, aceitar as migalhas do diabo que se implantam na lei dos homens. Maior é o Senhor, poderoso é o Senhor. O Senhor estará conosco até o fim. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu gostaria que você compartilhasse, comentasse, enviasse para alguém que precisa ouvir essa palavra. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Que essa palavra possa ser para edificação da tua vida, para fortalecimento da tua vida com Cristo.
E em nome de Jesus eu quero agradecer essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais um dia estarmos aqui falando da palavra dele, falando aquilo que o Senhor quer dizer para nós. É tempo de arrependimento, é tempo de nos prostrarmos diante do Senhor. Ele é o único Rei, Ele é o único Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, fiel, que estará conosco até o fim.